Olá, hoje é terça-feira, 22 de fevereiro de 2022, e nós estamos aqui para mais um podcast do Grupo de Conjuntura, hoje com a presença do Hélder Queiroz Pinto, já esteve aqui conosco outras vezes, professor aqui do Instituto de Economia, e o Hélder está aqui por razões óbvias, porque o nosso tema é preço de combustíveis, né? Preço do petróleo. Os preços do petróleo subiram muito no ano passado, no mercado internacional continuam subindo bastante, e aqui dentro o preço da gasolina e do gás de cozinha, etc., subiram bastante no ano passado, mas muito mesmo, e causou um descontentamento muito grande. Isso extravasou para o ambiente político, né? Onde muitas propostas têm sido feitas para tentar resolver o problema, e às vezes essas propostas não levam em consideração alguns dos condicionantes principais do que está acontecendo, né? E, para falar nos condicionantes principais, eu acho que o nosso primeiro tema, então, aqui a tratar é o preço do petróleo lá fora, porque isso tem sido um condicionante fundamental de tudo isso. Eu vou só aqui, antes de passar a palavra aqui para o Hélder, que sabe do assunto, eu vou só lembrar aqui um par de dados. O primeiro é que, nos últimos 12 meses, de fevereiro do ano passado até esse fevereiro, na média, a taxa de câmbio caiu 3%. Então, isso aí ajudaria a baixar o preço dos combustíveis aqui dentro. Mas o preço do petróleo lá fora subiu quase 50%. Se a gente for pegar, então, o período mais recente, quer dizer, esse ano, de 31 de dezembro do ano passado até ontem, por exemplo, o preço do petróleo subiu 20% até ontem. Hoje eu não sei como é que está. Então, embora o câmbio tenha caído, caiu quase 10%, teria ajudado muito, mas o preço do petróleo subiu muito mais do que o câmbio caiu. Então, está claro que esse comportamento do mercado internacional é um fator decisivo para pressionar os preços domésticos. É algo que está fora do nosso controle, mas o que a gente pode fazer aqui, sim, é pensar sobre isso, tentar, de alguma maneira, cenarizar o que pode acontecer. Então, Helder, eu começaria aqui te perguntando o que a gente pode esperar aí para o final do ano, algum cenário, o que te parece o cenário mais plausível, ou os cenários, se for o caso, em termos aí do preço do petróleo lá fora, se as coisas podem piorar, se pode continuar subindo, efeito da crise na Ucrânia, todos esses fatores que estão aí influenciando o preço do petróleo e que acabam rebatendo aquilo. Obrigado, Francisco Eduardo. É um prazer aqui. Renovei minha carteirinha de sócio honorário agora em 2022 do Grupo de Conjuntura, então estamos aqui sempre à disposição para tratar desses assuntos. Sendo bem honesto, é impossível a gente saber o que vai acontecer até o final do ano, mas vamos tentar dar alguns elementos aí das condições de contorno, como você bem pontuou, vêm sendo alteradas, né? Se a gente pegar o preço do petróleo exatamente há 12 meses atrás, estava. Nesse último ano, ela ficou no mínimo, chegou até de 60, hoje está 99, provavelmente baterá em 100, vai romper essa barreira, que é inclusive uma barreira psicológica dos $100 por barril. Então, isso ativa muito o movimento no mercado futuro, né? O mercado de contratos também acaba retroalimentando, né, as tendências altistas que são observadas no mercado físico. Mas se a gente voltar até 24 meses ao invés de 12, aí a gente vai ver que, primeiro, há 24 meses atrás, era inimaginável alguém pensar em petróleo a 100, porque o petróleo estava a 20, né? Então, há exatamente 24 meses, no início da pandemia, ele vai cair a 20, vai ter um dia de um episódio de preço negativo, etc., que é absolutamente excepcional, mas a gente está vivendo, né, um choque de preço, ainda que atenuado
do ponto de vista da variação ao longo do tempo, mas certamente 6 meses para cá o preço disparou. Isso é um problema em matéria de inflação, não só no Brasil, como em todos os países do mundo, né? Então, nesse sentido, né, acho que vale a pena a gente separar um pouco as principais questões dos efeitos desse aumento, para o caso brasileiro em particular, que acho que é o que nos interessa aqui, né? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país petroleiro, né? Então, isso significa que o aumento do preço do petróleo tem um impacto positivo no saldo da balança comercial. O Brasil se tornou um exportador relevante no mercado internacional, ultrapassando várias vezes já a barreira de 1 milhão de barris dia, né? Isso é muito, muito relevante, né? E, de certa maneira, isso também contribui, obviamente, para ter efeito de atenuar, né, a questão da flutuação cambial, né, como você também me pontuou, está entrando muito mais dólar, né, em função disso, além de outras questões que o aumento da taxa de juros, obviamente, isso é mais da área de vocês, da minha também, acaba estimulando e atraindo capitais para cá. Mas, do ponto de vista da balança comercial, é importante, do ponto de vista da arrecadação governamental, também muito importante. Por quê? Porque os royalties, as participações governamentais, dependem de 3 fatores: da própria taxa de câmbio, porque é convertido em real, do incremento da produção, né, petrolífera e gasífera, e do preço do Brent, que é dessas três variáveis, como você bem falou na introdução, e que teve maior impacto em termos de aumento. Então, desse ponto de vista, a gente tem efeitos importantes, né, ainda mais no momento de desequilíbrios fiscais, o impacto na arrecadação não é pequeno, né? Então, isso são efeitos do upstream, né? Daí para frente é que começa, digamos assim, a confusão, né? E que, no meu modo de ver, acaba todas essas propostas que estão por aí, né? Eu não vi nenhuma assim que pudesse a gente dizer que não, essa vai dar uma contribuição muito efetiva. Primeiro, estão em fase de elaboração. Segundo, né, PEC para controlar a transmissão de preços numa cadeia produtiva me faz lembrar, naquela época da Constituinte, a ideia dos 12% na Constituição da taxa de juros. Ou seja, não faz sentido, né, num mercado onde o traço marcante é a volatilidade de preços. A gente falou aqui, há 24 meses atrás estava $20, hoje está praticamente 100, hoje bateu 99,50 ainda há pouco, né? Então, nesse sentido, né, a forma importa e a PEC é a pior possível, né? Os projetos de lei também estão bem carregados sempre de penduricalhos, etc. E tal, né? Até porque tentam mexer, né, na questão da estrutura de tributos que incidem na cadeia, nos diferentes pontos da cadeia do petróleo, enfim, distribuição e revenda, mas assim, a querer resolver isso no calor da hora me parece o pior dos mundos, porque, na verdade, a gente está no ano eleitoral, vai se querer faturar eleitoralmente uma medida que pode gerar um monte de distorções, até porque a gente tem que entender, quando a gente fala dos combustíveis, os mercados, eu falo aqui com S no plural, né, ainda que com S de carioca, chiando, são mercados de combustíveis, né? O mercado de GLP é um mercado diferente do mercado da gasolina, que é um mercado diferente do querosene de aviação, é um mercado diferente, inclusive, pelo tipo de player, né? As empresas não são as mesmas, né? Então, vocês têm estruturas de mercado, graus de concentração distintos, regionalmente também, etc. Então, o que tem acontecido, né? Ao longo dos últimos anos, né, a Petrobras vem, pelo menos, alinhando o seu preço ex-refinaria ao mercado internacional,
né? Até porque, ao contrário do que eu falei em matéria de exportação, o Brasil não é autossuficiente em derivados. Então, aquilo que você sabe que aqui no Grupo de Energia é o nosso mantra, que é a garantia do suprimento, garantia do abastecimento, a segurança energética, ela depende, no caso dos derivados, fundamentalmente também da ação, né, dos importadores. Esses importadores, eles só vão ter interesse de atuar e, por isso, né, cumprir o papel importante de suprir, né, a demanda residual que a oferta doméstica não consegue, se os preços forem alinhados com o mercado internacional. Imagina alguém vai importar um litro de diesel e vai internalizar aqui e vender com um preço menor, trazendo prejuízo, isso vai tirar a atratividade do negócio, o importador vai sair do mercado. Então, a gente tem, ainda por muitos anos, dado que a gente não será autossuficiente tão cedo nos derivados, que manter essa política de alinhamento, ainda que com discussões possíveis sobre periodicidade, a gente já até tratou aqui sobre a transparência ou não da Petrobras com relação a esse aspecto. Helder, só uma questãozinha, porque isso é uma coisa que passa muito na cabeça das pessoas. Em geral, você vê muito esse tipo de argumento. É o seguinte: poxa, mas o custo do petróleo aqui, né, produzido pela Petrobras, né, é muito mais baixo do que esse que está aí no mercado internacional, né? Talvez menos da metade do preço atual. Por que tem que internacionalizar os preços, né? Por que a gente não faz? E como a Petrobras é a grande produtora aqui, né? Por que os preços não seguem os custos domésticos, né? Esse é um argumento que está muito na cabeça das pessoas, no debate político, etc., etc. Então, esse ponto dos derivados que você levantou parece um ponto bastante importante. Eu não sei se você teria outras considerações sobre essa questão da... Não, o mundo do petróleo vive da tentativa de se apropriar e se maximizar o máximo possível de renda petrolífera, né? A empresa de petróleo ela tem um risco enorme, né? Para você ter uma ideia, 13% dos poços perfurados aqui se encontra óleo, em média. A taxa de sucesso é muito baixa. Então, a relação risco e prêmio obedece a esses fatores. Além disso, a estrutura de custos, né, é bastante heterogênea, né? Na Arábia Saudita é muito menor, etc. E tal, né? E como aqui as empresas, incluindo a Petrobras, também são exportadoras, né? A não ser que você voltasse a fechar tudo, manter um monopólio, etc., aí, estatal, aí você poderia ter a regra que quisesse, mas no marco legal que a gente tem hoje, né, faz todo sentido a Petrobras marcar seus preços dessa forma, né? E é bom, porque a Petrobras dá lucro, isso gera um outro fator que a gente nem mencionou anteriormente, ela ser uma empresa lucrativa significa que ela vai ter dividendos e a União vai se beneficiar disso. É por isso até que algumas das propostas estão aí dizem assim, olha, pode-se aproveitar uma parcela dos dividendos que a Petrobras tem que remunerar a União para usar para fazer um fundo de amortecimento dos preços derivados lá na frente, etc. Essa é uma das propostas que tem algum fundamento, digamos, razoável. O senador João Paulo Prats estava trabalhando nela, mas ainda a gente está numa fase ainda de muita elaboração, né? E o receio, pelo que eu já vi, são os diferentes penduricalhos, né, que podem entrar na carona, né, desse processo. O risco de fazer uma coisa de uma forma assim atabalhoada, em cima é isso, todo tipo você deveria fazer um estudo técnico, submeter esse estudo à consulta pública, ter discussões, fóruns de debate, etc., né? Formar um fundo não é uma coisa que você faz no primeiro momento, né? Na primeira hora do dia, e pronto, e coloca o fundo para operar, né? É algo que requer uma estruturação, etc. E daqui a pouco, né, se
por um acaso, né, o preço do petróleo vier a cair, essa pressão vier a ser menos forte do que está sendo agora, né, aí a tendência é de você abandonar, encostar um pouco o projeto, né, de elaboração do fundo. Então, eu acho que, assim, se quer se fazer alguma política pública com algum derivado, isso é legítimo, o papel do Estado fazer isso. Por exemplo, como já mencionei, o GLP é um derivado que requeriria, né, uma atenção, agora já tem um auxílio, etc., e tal, mas uma diretriz de longo prazo, dada a essencialidade do produto. Isso é muito diferente do mercado de gasolina, né? A gasolina é um bem que é consumido por 20% da população, que é quem tem automóvel, né? É poluente, né? E você subsidiar, né, um bem que é consumido por uma população de mais renda e que ainda por cima é poluente, é completamente regressivo, vai completamente na contramão do que está sendo feito. Além disso, você mata a reboque, né, uma indústria que é muito importante para o Brasil, que é a indústria do etanol, né? Porque se o preço relativo da gasolina com etanol, se subsidia a gasolina, aí que ninguém vai utilizar mais etanol mesmo. Então, você desestrutura toda uma cadeia produtiva também, que é importante. Em suma, acho que falta, né, antes de você ter uma política de preços para derivados de petróleo, falta uma política energética mais integrada, que verifique as necessidades, né, de termos de oferta e demanda, importação, exportação, etc., de cada derivado, sinalize para os agentes, né, que você vai construir uma política de longo prazo, sinalize os tipos de instrumentos, etc., para depois, aí sim, os atributos da fundo, etc. Mas você fazer isso sem ter por trás o arcabouço de uma política, né, a chance para dar errado só aumenta. Você tocou também num ponto que eu acho muito importante, que é o seguinte: muitas vezes todo esse debate sobre preços, né, é feito assim nesse momento que os preços estão subindo muito, da gasolina, por exemplo, e entra muito um componente emocional, né? Mais um reajuste da Petrobras, aí vai lá o repórter, entrevista o cara que está botando a gasolina naquele momento, isso é um absurdo esse preço, né? Etc, etc. E muitas vezes, então, vai haver reações em cima a partir desse ambiente, e não uma reflexão sobre as prioridades nacionais. Então, como você muito bem apontou, quer dizer, será que faz sentido você subsidiar um combustível fóssil, poluente, usado por uma parcela relativamente menor da população? GLP é outra coisa, digamos assim, uma coisa básica para todos os brasileiros poderem pinhar. Estamos falando de outra coisa. Mas a gasolina. Mas para você começar a levar essas questões em consideração, pensar nas prioridades nacionais, etc., você não pode tomar decisões em cima de um clima, né, emotivo, de um clima, inclusive com ingredientes políticos, no momento em que os preços acabaram de subir muito e que há um sentimento de descontentamento. Só pode dar errado, né, Helder? A gasolina é muito curioso, mas, no fundo, acho que o brasileiro tem na memória, né, a gasolina é o ícone, talvez, do período inflacionário. Né? Vai subir a gasolina, vai subir tudo, etc. Quando nem era verdade. Se o diesel vai subir tudo, porque o diesel aí sim entra, dado o nosso modal prioritariamente rodoviário para transporte de carga, o diesel entra na estrutura de custos da maior parte dos bens. Mas a gasolina tem um peso, né, na composição do IPCA, né, muito embora, eu acho que isso é outro debate para outro dia, mas até para vocês, para mim, acho que um peso até elevado, dado essas características que a gente tem,
mas justamente por esses efeitos. Mas a gente também não pode esquecer que em todos os países do mundo, né, a energia carregou a inflação. Nos Estados Unidos, a inflação ano passado foi alta, na Europa foi alta, e a energia, o gás natural na Europa, sobretudo, etc., que a reboque causou o aumento dos preços das tarifas elétricas lá, a energia, de uma forma geral, foi a responsável por taxas de inflação muito mais elevadas do que aquelas que iam sendo observadas. Então, para encerrar, eu sublinho essa parte que você mencionou e que acho que a gente concorda nisso, né? É fundamental você ter uma política de longo prazo, uma política de energia que compatibilize a questão da segurança do abastecimento com a questão da estrutura de tributos, etc., e outros instrumentos, caso venham a ser desenhados, mas que obedeçam, né, a essas diretrizes de política energética, ainda mais no mundo que está naquilo que se convencionou chamar transição energética. Helder, ótima conversa, ótima análise. Só que a gente tem uma pauta extensa aí, tem vários pontos. Isso, podemos voltar. Não conseguindo cumprir por falta de tempo. Então, você já está convidado desde já para voltar aqui daqui a um tempinho, né? Até porque, como o cenário é muito difícil de imaginar, mas daqui a 2 meses a gente já sabe o que está acontecendo, pelo menos daqui a 2 meses. E aí a gente volta a conversar sobre isso, ok? Ok, obrigado mais uma vez. Obrigado, Helder. Obrigado a todos. Até o próximo podcast do Grupo de Conjuntura, que não será na terça-feira que vem, porque terça-feira que vem é terça-feira de carnaval, um carnaval que a gente não tem, mas, de todo modo, é feriado e nós vamos, então, voltar aqui daqui a 15 dias. Até lá.